As pesquisas desenvolvidas no mestrado em ecoturismo e conservação podem ser organizadas em 4 dimensões. A instrumental, que é utilizar, desenvolver ou elaborar novos métodos, técnicas e ferramentas. A socioambiental, promover a valorização dos conhecimentos tradicionais e a proteção do patrimônio natural e cultural. A educacional, que é a implantação de princípios, valores, métodos e técnicas de educação e interpretação ambiental. E a dimensão pública, que é contribuir para políticas públicas afins à área de concentração do programa. O PPGEC pode ser apresentado segundo 4 grandes áreas temáticas: a conservação da megadiversidade biológica, a conservação da megadiversidade cultural, conservação da diversidade geológica e práticas de educação ambiental. Esses grandes temas são analisados a partir de reflexões críticas, com base em literatura científica atualizada e na realidade política e institucional do Brasil. Ao tomar por fio condutor a experiência e a atuação profissional de seus discentes, as propostas de intervenção, ajustadas às linhas de pesquisa do programa, voltam-se para o desenvolvimento ou o aprimoramento de métodos, técnicas e processos diversos dentro de suas 4 grandes áreas de atuação. Prioritariamente, as propostas devem ser materializadas em pelo menos um dos 10 produtos técnicos principais da área das ciências ambientais. 1. Carta, mapa ou similar. 2. Curso de formação profissional. 3. Empresa ou organização social inovadora. 4. Manual ou protocolo. 5. Material didático. 6. Patente depositada, concedida ou licenciada. 7. Produto bibliográfico técnico ou tecnológico. 8. Processo ou tecnologia e produto ou material não patenteável. 9. Software ou aplicativo. E 10. Tecnologia social. Neste vídeo, apresentaremos o eixo temático da conservação da megadiversidade cultural. Quando nós estamos envolvidos em um projeto de pesquisa ou mesmo em outras atividades, né, quando a gente está olhando para o meio ambiente, pouco nós nos dedicamos a olhar para as culturas, né? E cultura aqui está no plural, justamente porque são várias. Assim como nós temos vários biomas, também temos várias culturas. São vários os grupos culturais. E dessa forma, como são vários, cada um tem lá a sua diferença, cada um tem as suas particularidades. Terra de culturas colossais. Se somos distintos culturalmente, as visões acerca da natureza, né, os valores, as concepções, enfim, as crenças, tudo aquilo que nós projetamos, nós pensamos em relação ao meio ambiente, ele está, então, como eu posso dizer, mediado por esse nosso olhar cultural. Teu ventre é como árvore frondosa. E nesse caso, a partir das várias visões de mundo, saberes são construídos, conhecimentos que vêm do cotidiano, do dia a dia desses grupos culturais. Então, por exemplo, quando nós pegamos um grupo cultural que está inserido numa nomenclatura como a de populações tradicionais, por exemplo, pegamos os ribeirinhos, né? É um grupo, como outros tantos, os quilombolas, enfim, os grupos indígenas e outros tantos, que têm conhecimentos particulares, né? Que por conta do seu dia a dia, em contato com a natureza, foram reunindo saberes, conhecimentos que devem ser incorporados no diálogo com o conhecimento, com o saber científico. E, nesse sentido, essa parceria, né, com essas comunidades, com esses grupos, eles só fortalecem tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento e saberes tradicionais. Seu futuro está ameaçado. O ecoturismo e o turismo eu percebo como uma atividade pedagógica, né? Eu entendo que a gente
pode pensar numa educação pelo turismo. E, nesse sentido, tudo que nós produzimos, ele é passível de ser transformado em conhecimento para alunos, nesse caso, levar para esses alunos, né, através de materiais didáticos, conhecimentos, saberes produzidos pelas populações, né, pelos grupos culturais diversos, né, nas suas relações com o meio ambiente, é algo interessante. Mais um caminho está sinalizado: ecoturismo e conservação. 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 Brasil.